Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Podfarm Podcast, seu podcast de saúde, de gestão, de entretenimento. Aqui quem fala é Lucas Bento e ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulli. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, e você? Bom demais, graças a Deus. Vamos para mais um episódio incrível desse podcast que tá ficando incrível, tá? Esse podcast já é incrível, tá ficando mais incrível ainda. Sim. Então, para você não perder nenhum episódio, tá? Quarta-feira, às 19 horas, já ativa o sininho no canal no YouTube para você não perder nada. E aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais, @PodFarmPodcast. Estamos no TikTok, Instagram, agora estamos no Spotify também, né, Cris? Sim. Então, se você quer ir pra academia consumindo conteúdo de qualidade, enquanto você puxa um ferro, rala, já vai ralando a mente também, já vamos aprendendo mais aí sobre todos os assuntos incríveis que nós temos abordados, né, E Cris? a gente traz profissionais de todas as áreas da saúde, empreendedorismo. Hoje nós estamos com um tema inédito de novo, né? Exatamente. Uma parte da advocacia, para puxar um pouquinho da sardinha do Lucas também, né, Graças gente? a Que ele é Deus. obrigado a ficar ouvindo de saúde, a gente tem que aprender um pouco de advocacia. Exatamente. Então vamos para a zona dele hoje. Vamos pra minha zona de... Não muito zona de conforto, né? Porque o assunto jurídico aqui hoje não é lá dos meus mais fortes, mas eu vou tentar Gente, dar mas jogadinho com certeza, ali. se vocês já ficaram ligadinhos no Instagram, que a gente sempre solta a caixinha de perguntas, já estão sabendo que o assunto é de interesse de todo mundo que trabalha, né, Lucas? Exatamente. Então, assim, você tá com dúvida, principalmente ali na área, já vou dar um spoiler aqui, na área do direito trabalhista, e você perdeu a chance da caixinha de perguntas, meu amigo, o direito não socorre os que dormem. Já vamos começar ali com brocado jurídico, Então você dormiu no ponto, porque você não seguiu a gente no Podfarma Podcast. Podfarma Podcast, já segue a gente, deixa ativas as notificações, porque sempre tem caixinha de perguntas, gente, pra vocês participarem. É a chance que a gente abre, né, pra vocês estarem aqui junto com a gente. A OAB que nos perdoe, mas você perdeu uma consulta no 0800. Certinho, gente? Então já aproveita pra seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores, Cris? Sim. Vou começar pela Nines, gente, que hoje ela mandou um chocolate quente e, logicamente, eu já provei, né? Está maravilhoso. Então, pra você... Agora a gente tá no inverno, então, além de sorvetes, lá vai ter a parte de chocolate quente também. Se você gosta de fundir, a gente já fez aqui a proposta, né? Em outro episódio, do chocolate quente deles com as frutas. O fundir deles com as frutas do hortifruti da avó, gente. Tudo prontinho pra você chegar em casa, apenas abrir tudo e servir. Então, é uma forma super prática. É bom mesmo, viu, gente? E se você gosta de um sorvete, de um chocolate, de coisas desse âmbito de lactose e não pode porque tem intolerância à lactose, a Metalab tá aqui pra te ajudar, gente. Vão ter produtinhos pra intolerantes à lactose, então pra você produzir consumir esses produtos sem passar nenhum perrengue, né? Porque ninguém merece. Exatamente. O perrengue de quem é intolerante à lactose, gente. Só quem sabe o sufoco que é. Tem pessoas que têm sintomas mais leves, um pouco mais agressivos, mas sempre vai ter um desconforto. Sim, A gente não espera isso, né? E os produtos da Metalab, gente, você encontra em todas as drogarias Santas Marias de Alfenas. Sim, as 6 lojas aqui em Alfenas e na loja de Campos Gerais, tá? Lembrando que a loja ao lado do fórum, ela é 24 horas, então você precisou comprar um produto da Metalab ali de madrugada, esqueceu, tá com problema, vai no aniversário cedo, dá uma corridinha lá, já compra também. E já exagerou, né? Já exagerou. Já exagerou, já tá viu que deu ruim. Não tá conseguindo dormir, já vai lá e já compra os produtinhos da Metalab, tá bom? E a loja lá da Vila Esperança, né, Cris? Faz entrega em Gaspar Lopes 3 vezes ao dia no 0800. Sim, então, a loja... Vista Grande, né, que Vista a gente Grande, chama. Isso. Mas lá o pessoal fala que é esse o é nome Vila Esperança. Vocês estão trocando o bairro lá, meu. Tudo bem, as pessoas ficam bravas também, mas é que a gente batizou e aí minha cabeça não funciona. Não funciona, é normal. Tem muita coisa que a sua cabeça não funciona, não é só o nome, não. Mas... Inclusive o da Nines, né? A primeira vez que a Nines patrocinou a gente, eu falei, Nice, o programa inteiro. Nines, me perdoa. Sim, exatamente. E aproveitando aí que tá chegando o Dia dos Pais, tá? Provavelmente, eu acho que quando esse episódio sair no ar, o Dia dos Pais já deve ter passado, mas você que perdeu o tempo, perdeu a carroça, vai lá na Personalize, compra uma canequinha bonitinha pra dar pro seu pai, com a sua cara, literalmente com a sua cara, ou se quiser dar uma garrafinha, ou se seu pai for um pouquinho mais ousado ali, você dá um daqueles copos que preservam a temperatura, né? Que eu não vou dar a marca aqui porque eles não estão patrocinando nós. Copo térmico. Copo térmico porque eles não estão patrocinando nós. Então, mas se quiser também, a gente aceita. Exatamente. Alô, Stanley! Então, você quer lá dar um presente que é literalmente sua cara, quer presentear o seu pai, né? Ou até mesmo se presentear, se você for papai,
Vai lá, pede uma coisinha personalizada, tá? Com agilidade, qualidade, eficiência, muito rápido, em frente ao Bradesco, aqui em Alfenas. Sim. Você está querendo trocar de carro ou de moto? Gente, G Motors vai ter feirão de 22 a 25 de agosto, sempre com ótimas oportunidades, com preços acessíveis, divide em até 60 vezes. Tem garantia estendida de 1 ano. Então, é a oportunidade certa para vocês. São produtos de qualidade que a gente assina embaixo, né? Exatamente. Gente, quem dá garantia de 1 ano tem que ter passado esse carro por uma revisão. Você nunca coloca seu nome ali embaixo, garantia de 1 ano, e uma coisa que você não se garante. Né? Exatamente. Mas antes disso, você tem que acertar as suas contas, e o melhor lugar para você acertar as suas contas é na Amauri Contabilidade. Todo o processo contábil da sua empresa, o pessoal da Amauri faz, desde a precificação, localização da sua loja, até entrada e saída de notas fiscais, planejamento tributário. Então vai lá, põe tudo em jogo, depois que você pôs tudo organizadinho, você vai lá e compra o carro junto na G Motors, né? Já liga lá na Amauri, já compra o carro na G Motors, já passa na Personalize você vai lá na Lins, já passa na Santa Maria e já compra tudo. Pronto. Tudo pertinho. Dá um check-out em nós. Eu não sou coach, mas eu tô resolvendo os problemas da sua vida. Tudo em 15 minutos. Pronto, resolvido. Então dá uma ligadinha lá. O pessoal da Amauri Contabilidade é o pessoal sério, tá? Eles trabalham com a gente. Só na Drogaria Santa Maria eles fazem a contabilidade nossa há mais de 30 anos, tá? Então pode entrar em contato com eles, que a garantia é nossa também, né, Cris? Com certeza. Exatamente. Gente, e hoje, a gente já deu um spoiler aqui pra vocês. Nós estamos na área do direito e vamos falar sobre direito do trabalho com a Caroline Cambraia Nogueira. Caroline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada. Foi um prazer. É um prazer estar aqui para contribuir um pouquinho com esse assunto que é tão importante, sim, né? Sim. Que tantas dúvidas surgem aí no dia a dia das pessoas. E que gera muita polêmica às vezes, né? Muito. Porque o direito trabalhista, assim, numa perspectiva aí que vem desde uns anos para trás, né? Ele é sempre visto como um direito muito protecionista, né? Então, sim, tipo assim, o povo fala, porque é sempre o trabalhador entra na justiça do trabalho e ele vai arrancar um dinheiro. Sim. E não é bem assim que funciona, né? Sim. A doutora que está atuando aí mais tempo, inclusive atua também para empresas, né? Sim. Sabe que, pelo menos atualmente, o direito do trabalho já deixou de ser um pouco mais pró-trabalhador, né? Tem sido um pouco mais empresa. E como é que está sendo a sua experiência atuando na justiça do trabalho ali, nesse tempo? Então, eu atuo na área trabalhista há 11 anos. Eu comecei atuando, na verdade, a grande parte da minha carreira foi atuando em defesa das reclamadas, né, das empresas. E, como você falou, né, houve aí um tempo em que a justiça se posicionava muito a favor do trabalhador, né, independente aí de provas e de direitos propriamente ditos. O que mudou hoje, principalmente depois da reforma trabalhista de 2017, as coisas ficaram um pouco mais equilibradas, né? Então, a questão de ônus da prova, que é quem tem que provar o que na justiça, se você alega, você tem que provar, né? Seja por testemunha, documentos, enfim, isso ficou uma coisa mais... O que eu senti de diferença nessa minha estrada trabalhista foi isso, que depois da reforma as coisas ficaram um pouco mais equilibradas no sentido de não é só alegar que você vai levar, não é só porque a empresa tem dinheiro que ela vai ter que pagar ou vai ser punida por algo que não foi tão bem explicado ou não ficou tão provado assim, né? Então, hoje a gente vê que tanto os advogados e os juízes, eles estão com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de equilíbrio mesmo para decidir essas questões, né? Que são tão importantes porque a grande maioria das empresas, eu posso falar com propriedade, elas não têm, o interesse não é lesar o funcionário, né? Então, mas é aquela coisa, não dá para também agradar 100%. Então, sempre vai ter uma questão ali ou outra que é essencial que seja verificado se houve de fato má fé ou não, ou se é realmente só uma diferença ali de pensamento, ou enfim, ou se está de fato infringindo a lei. Isso é levado bastante em conta hoje em dia. Sim. E o que te levou para a área do direito trabalhista, né? Para a área do direito propriamente dito, e para essa área do direito trabalhista? O que te levou para atuar nessa área? Na verdade, logo que eu me formei, eu me mudei para São Paulo e comecei a atuar no escritório de grande porte
né, logo que me formei. E a oportunidade foi uma questão, não foi uma questão até de escolha, foi de oportunidade. A vaga que me foi oferecida era na área trabalhista consultiva. E foi assim, muito, muito legal, porque eu passei a gostar muito, eu me identifiquei muito com essa área, né? Mas foi uma questão mesmo de oportunidade. Surgiu a oportunidade, eu abracei e acabei gostando muito. E ali fiquei, né? Passei... Então, comecei nesse escritório, que também a gente defendia empresas. Depois, atuei muitos anos no Hospital Albert Einstein, que também eu fazia parte, né, de defesa deles. E continuei até o ano passado, até começo desse ano, na verdade. Também atuava em corporativo de empresa. E agora, em março, que a gente, né, meu marido, né, aí eu vou entrar um pouquinho nesse assunto também. Meu marido já é advogado há mais de 10 anos e a gente, então, teve a oportunidade de juntar aí as experiências e formar o nosso escritório. E você está gostando dessa experiência um pouco mais intimista, eu diria? Porque antes você estava trabalhando com grandes empresas. É diferente, né? É um formato bem diferente, é um desafio, digo, não só profissional, né, propriamente dito, mas que traz aí vários outros ônus, né, que, na verdade, a gente passa de empregado a empresa, né, que hoje nós somos uma empresa, já estamos com uma estagiária, enfim, tá tudo caminhando certinho. E junto disso, vem outras responsabilidades, né, não tem aquela segurança de um salário fixo todo mês, né? Você tem que reprogramar aí o seu orçamento, enfim, todo começo é bastante desafiador, né? O que me motivou, na verdade, o que me deu uma segurança maior foi porque o meu marido já é advogado autônomo há 10 anos. Então, ele já tem uma carteira de clientes, ele já tem conhecidos. Então, isso acabou trazendo para o nosso escritório já um acervo de trabalho. Né? E uma certa estabilidade também, né? Exatamente. Então, porque essa busca por clientes dá até um pouco de medo no início. É muito desafiador, sabe? Assim, essa parte de captação de clientes. A concorrência, ela é expressiva, lógico, né? Que a gente procura fazer o trabalho da melhor forma de forma ética, né? E não se amedronta e faça a concorrência. Mas o que me motivou mesmo a mudar tão drasticamente, né? Passar de empregada a empresa, é esse apoio que eu tive do meu marido, que já, né, estava aí na estrada e que super me apoiou. A gente também já tinha uma boa localização, a gente está ali no centro, perto de casa. Então, isso tudo contribuiu para essa virada de chave. E o que te levou para o direito, para o curso de direito? Olha, foi uma questão mesmo de afinidade, sabe? Porque nunca me identifiquei muito com a área nada assim da saúde e exatas, muito menos assim. Então, eu gosto dessa dinâmica de ajudar a resolver conflitos ou até evitá-los. Eu sou uma advogada que o cliente chega lá, se eu puder falar com ele assim, não entra, não processa, ou vamos tentar resolver numa boa, eu prefiro. Porque eu sempre gostei dessa mediação, dessa, né, assim, sabe? E dar voz para quem talvez não tivesse. Até nessa questão das pessoas com deficiência também, eu sinto que ter um conhecimento técnico é importante para fazer valer os direitos, né? Porque às vezes a pessoa sabe que tem um direito e não sabe fazer valer. Então, estar no direito me proporcionou isso, né? E foi mesmo uma questão de afinidade e por já também saber o que eu não queria, né? Eu não queria nada de saúde, eu não queria nenhuma coisa de exatas. E aí eu fui filtrando, já tinha alguns familiares que estavam na área e identificava com o que eles faziam, e eu falei, bom, né? A princípio eu pensava em concurso, mas aí depois também a dinâmica vai mudando, a gente vai
vendo que existem outras áreas, né? Tem uma gama muito grande de possibilidades no direito. O direito é muito amplo, muito, tanto de concurso quanto de consultoria, do contencioso, que são os processos, enfim. Então, isso também é uma coisa, te deixa muita vontade para escolher, né? E não me arrependo não, viu? Gostei muito do que eu fiz durante todos esses anos. Tô gostando de ser profissional liberal agora, né? De ter, assim, aquela liberdade, lógico que, né? Que vem com um preço, mas tudo bem definido, assim, sabe? Sim. E na sua visão hoje, né? O que é a maior dificuldade das empresas para se adequar ao direito trabalhista? Sim, então, porque acontece o seguinte, né? Esse trabalho consultivo, ele não, né, da empresa, ele não pode seguir ter concentrado ali esse processo num único setor. Eu entendo que a dinâmica ela funciona bem quando ela vai em conjunto com várias áreas, com todas as áreas da empresa, desde RH até desde a alta gestão, passando por RH, chegando nas áreas menores, enfim, um trabalho que todos façam em conjunto e na mesma página, né? Porque não adianta só o jurídico dar as orientações para o RH, se o RH não tiver ali um know-how para fazer um processo de admissão, uma boa construção de documentos ali que respaldem a empresa durante as contratações, né? Então, eu acredito que comece aí, essa sinergia das áreas internas da empresa, né? Desde a alta gestão, RH e o gestor, né? Direto ali daquele funcionário, para que todos estejam na mesma página, né? Ali tentando mesmo cumprir a lei, tentando ali fazer com que aquela experiência para aquele empregado seja, de fato, uma boa experiência, né? Com dignidade, com leveza, né? Não, porque assim, o que na maior parte da minha carreira, o que eu via é que algum desses pilares tão essenciais para se construir uma boa relação de trabalho, ela não estava tão alinhada ou não estava alinhado com os princípios da empresa, ou alguma pessoa ali que destoava mesmo dos valores, enfim. Então, eu acredito que para que a gente fale numa boa construção, para uma segurança jurídica empresarial, o ideal é que todos esses pilares estejam alinhados, sabe? Jurídico, RH, alta gestão, gestão intermediária, gestão imediata, todo mundo ali sabendo como conduzir aquela situação, lógico, respaldado por documentos, né? Aí também a importância de um compliance empresarial, né? Que ajuda, que, na verdade, elabora contratos sólidos, contratos seguros, né? Que contém ali todas as cláusulas e todas as condições seguras, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Enfim, eu acredito mesmo que o trabalho... Nesse contrato seria esclarecendo qual que é a visão da empresa e quais serão as funções do funcionário? O contrato de trabalho, via de regra, ele prevê todas as condições, né, daquela relação de trabalho. Horário, salário, qual é o regime, se é home office, se é presencial, o que vai ser pago ali de benefícios, quais são os descontos. Então, assim, quanto mais coisas você coloca, coisas que eu digo, quanto mais cláusulas legais você coloca nesse contrato, você se assegura de que tanto o empregado de má fé não vai poder arguir não vai poder alegar nada que você está descumprindo a lei, e nem a empresa também vai poder cobrar do empregado além do que está ali. Se isso acontecer, ele vai poder mostrar, falar, mas isso aqui não está previsto no meu contrato, eu não sou obrigado a fazer. E nem vice-versa, isso aqui não está previsto no contrato, eu não sou obrigado a fazer. E nem vice-versa, isso aqui não está previsto no meu contrato, eu não sou obrigado a fazer. E nem vice-versa, isso aqui não está previsto no meu contrato, eu não sou obrigado a fazer. E nem vice-versa, isso aqui não está previsto no meu contrato, eu não sou obrigado a fazer.
Será que é assim? Será que a empresa deve, então? Será que isso mesmo foi pactuado? E ele está falando aí que vai surgir toda a problemática de provar, entendeu? Que, na verdade, o principal aspecto, né, da Justiça do Trabalho é o seguinte, é que a maioria dos contratos de trabalho são verbais, né? Aí o que acontece, você fica nessa insegurança, porque às vezes você contrata o cara lá como serviços gerais, por exemplo, né? Que é uma questão ali que fica mais abrangente. Só que você combina com ele uma coisa... É um contrato verbal, aí ele acaba fazendo outra coisa. Perigosíssimo. Você coloca tanto o trabalhador quanto o empregador numa situação de risco. Total. E aí, tipo assim, não tem saída, porque não tem nada escrito, né? Exatamente. E aí, mas mais que isso, se de fato acontece um acidente, por exemplo, um acidente de trabalho ou de trajeto com esse empregado, tanto a empresa quanto ele não vão ter, assim, respaldo nenhum legal, né? Porque não está, essa relação, ela é inexistente no mundo jurídico, né? Até que o contrato seja elaborado, ela é uma relação inexistente. E até aí podem gerar vários prejuízos, né? Tanto para as duas partes. O empregador, a empresa também, que não segue as leis trabalhistas hoje com muito cuidado, ela é altamente penalizada. Né, financeiramente. Seria necessário, por exemplo, uma troca de horário por qualquer motivo? Seria necessário registrar por segurança? Sim. O funcionário está concordando com aquela troca? É essencial, né? Porque essa troca, na verdade, ela só pode ocorrer mediante a concordância expressa do colaborador, né? A menos que a gente pensa que aquele horário ali não vai mais funcionar a empresa, ou então a atividade mudou, a atividade que ele fazia mudou para outro horário. Ainda assim, ele tem que ser previamente comunicado os motivos pelos quais a empresa está solicitando essa troca. Havendo essa concordância, ele faz um aditivo contratual, que a gente chama, e estipula ali certinho que vai mudar, se vai mudar para um horário que exige um pagamento adicional, ele tem que colocar. Então, é tudo formalizado para que não haja depois alegações de que eu não sabia, eu não estava de acordo, entendeu? Todas as alterações, não só de jornada de trabalho, é essencial que sejam formalizadas. Uma coisa que eu fiquei em dúvida é o seguinte, a doutora está falando aqui sobre essa questão da concordância do trabalhador, né? A pergunta que eu queria fazer é a seguinte, é aquele mito, né, de que o trabalhador ele é forçado a assinar contrato, tem esse mito ainda, né? Isso aí é uma verdade ou nas empresas você viu? Não, na minha experiência eu nunca me deparei com essa situação, ainda bem. Mas, assim, né, eu não posso nem falar que não, mas... Por exemplo, hoje a gente ainda, né, muito absurdamente, a gente ainda se depara com situações de trabalho escravo. Absurdamente então, assim, mesmo. Né? Então, não diria que ele é obrigado a assinar documentos, mas eu ainda vejo um cenário em que há situações que as pessoas, levadas aí pela necessidade, né, de sobrevivência, são obrigadas a se submeterem a situações degradantes de trabalho. Então, a mais grave que eu vejo é o trabalho análogo à escravidão, né? Mas tem muita ainda irregularidade, sabe? Assim, eu não acho que seja sabe, total, mas ainda há muita irregularidade. Até pequenos abusos que passam como regras. Eu já tive cliente na farmácia que estava com problema de saúde e a gente foi explorando. Ela, não, é porque os meus chefes não gostam que eu faço isso na casa deles. Eu não posso levar minha comida, tem que ser a comida deles e eu não gosto do tipo que é temperado. Acontece muito. Nesse sentido, assim, eu digo de violação de direitos, né? Não só em relação a documentos, obrigar. Isso aí seria até o de menos. Mas o que há, de fato, é uma violação grave de direitos, sabe? Do tipo que ela está falando. A pessoa não ser permitida a fazer um intervalo, a pessoa não ter ali a folga que a lei garante, a pessoa trabalhar além do limite legal e não ser devidamente remunerada, né, com as horas extras e tudo.
A falta de registro também é uma realidade muito presente, né, no... Pode, por exemplo, proibir levar a própria comida? Não. Ou comer a comida do local, não sei? Não, isso é uma... Né, deve ser tudo pactuado, como quando for regularizar essa relação de trabalho, né? Isso já ser acordado, mas essa proibição, veja bem, ela não é bem vista, né? Uhum. Porque, assim, a empresa ela tem que fornecer condições para o trabalhador poder bem executar, né? E a lei prevê que ele tem que ter uma pausa para uma pausa de no mínimo 1 hora para o intervalo de refeição. Uhum. Ela não fala expressamente na concessão de alimentos ou enfim que ele tem que ter um refeitório, ele tem que ter, na verdade, um local adequado para essas refeições, mas ressalvadas algumas regras, mas ali não fala na obrigatoriedade de fornecer o alimento. Isso não. O que hoje a gente tem é o vale-refeição que é fornecido, mas que é descontado do funcionário uma porcentagem daquele benefício, entendeu? Hoje o que se tem é um benefício que a empresa fornece para o funcionário ter, né, comer, enfim. Mas que, na verdade, é descontado do próprio, é uma porcentagem ali, 6%, que é descontado dele. Então, meio assim, né? Acaba que ele também paga por isso. Mas a lei é expressa no sentido de que funcionário que trabalha acima de 6 horas, ele tem o direito a 1 hora no mínimo 1 hora de descanso. Sim, sim. Né? Sabe assim? O máximo que pode... Um segundo. O máximo que pode trabalhar direto seriam 6 horas. Não. A jornada... ressalvadas aí as jornadas especiais, né? Que seguem outros requisitos. Hoje a jornada permitida é de 8 horas, né? A jornada diária de 8 horas e pode-se ultrapassar dessa jornada 2 horas que deverão ser pagas como extra. Então, ele pode trabalhar normal 8 horas, havendo a necessidade, no máximo mais 2 horas, e essas 2 horas elas são pagas num valor 50% a mais do que a hora normal. Entendi. Não mais do que isso. Exatamente. O vale alimentação ele não é uma obrigatoriedade da empresa, né? E a empresa ela pode dar esse vale alimentação, ela tem que dar esse vale alimentação só em dinheiro ou ela pode dar tipo em cesta básica, por exemplo? Não, aí não pode fugir a finalidade, né? Ou ela dá, na verdade, esse vale alimentação que a gente fala, ou ela dá em dinheiro. Tem casos que a empresa, né, e eu já trabalhei em casos assim, que a empresa tem refeitório e fornece a alimentação. Isso também pode, tá? Isso ela pode fazer nesse formato. Teve casos de empresa que eu também já trabalhei, que ela fornecia tanto a alimentação quanto vale refeição. Então, isso também pode, mas não pode desvirtuar aí a finalidade. Cesta básica é um outro tipo de benefício que ela também não é obrigada a dar, mas sobre benefícios a gente fala, o empregador não é obrigado a dar, mas a partir do momento que ele fornece, ele também não pode retirar assim do nada, sabe assim? Eu acho que hoje uma das dificuldades que eu mais vejo nas empresas é o seguinte, né? Esse pagamento irregular desses vales de alimentações, ou de vale alimentação ou de vale transporte também. É que muitas vezes a empresa paga de forma irregular e acaba computando no salário do funcionário depois, né? Então, a gente tem que deixar isso claro, que tem os requisitos ali para cumprir com esse vale alimentação e esse vale transporte, que senão depois vai ter que pagar FGTS em cima disso, né? Sim. Entre outros valores ali, que podem, inclusive, deixando, se precisar cumprir uma hora extra, a hora extra vai ficar mais caro, que vai entrar tudo dentro daquela verba salarial, né? Isso não se confunde, esses benefícios e essas gratificações, elas não se confundem com o salário, né? A gente fala que é natureza indenizatória, não é natureza salarial, justamente para não entrar nesse cálculo aí que ele está falando de desconto de INSS, FGTS, essas coisas. E o funcionário pode vender esse vale alimentação ou trocar, no caso? Olha,
para a própria empresa, num sentido de devolver, não. Tá? Ou da empresa comprar esse valor ou reter esse valor, não. Ou, né, assim, mas é um valor que é disponibilizado via de regra no cartão ou na própria conta do funcionário, né? Via de regra para ele utilizar para esse fim, né? Agora a gente sabe que existe aí essa possibilidade de fazer um outro uso, enfim, não sei, mas o que ele não vai poder alegar é que a empresa não está dando aí o subsídio para ele fazer as refeições, entendeu? O ideal é que seja utilizado para a destinação que foi dada, entendeu? Sim, sim. O uso de EPI, ele é obrigatório pelo funcionário? Eu tenho que usar o EPI nas situações que pedem ele? A questão aí a gente entra nas atividades insalubres, né? Toda atividade considerada insalubre, quer dizer que prejudicam a saúde do funcionário ou põem em risco a segurança física do funcionário, elas são... É obrigatório o uso de EPIs, né? O fornecimento de EPIs pela empresa e o uso pelo funcionário, além do pagamento do adicional, né? Por aquela execução daquela atividade insalubre, né? Então, o uso de EPIs não necessariamente vai desobrigar a empresa a pagar o adicional, entendeu? Uma coisa está meio que atrelada à outra e a entrega de EPIs é obrigação da empresa. Sim, sim. E se o funcionário não usa esse EPI, ele pode receber uma notificação? Sim, pode receber uma advertência, pode receber uma penalidade por isso, que tem que ser, novamente eu digo, né, a importância de se registrar as ocorrências, se ele se negar, né, mas isso tudo tem que ser muito bem comprovado, se ele se negar a utilizar, ele assina a advertência e vai se criando um processo que pode se levar até uma justa causa, né, para que a empresa também se exima aí de qualquer responsabilidade. Caso o meu funcionário não queira usar o EPI, né, eu forneci, já adverti, ele não queira usar o EPI e venha a ocorrer um acidente de trabalho ali na minha empresa, eu posso estar respondendo por eventual dano que esse funcionário possa ter sofrido? Se você não conseguir comprovar que houve a recusa e que ele de fato, né, que houve o fornecimento e que houve a recusa, aí sim, mas por isso que eu disse, é importante que todas essas ocorrências sejam registradas. Entregou, o funcionário não quis usar, vamos advertir, adverte verbalmente, não quis, adverte escrito, suspende, até, né, a gente não, né, eu sempre fui muito cautelosa nas aplicações de justa causa, mas até, né, se for o caso, se levar uma justa causa ou uma demissão, enfim, para que fique comprovado que você fez ali tudo que podia e ele não quis, sabe assim? Porque se acontecer, a chance da empresa ser responsabilizada por esse acidente, por essa fatalidade é grande. Se não tiver comprovado aí que a culpa foi dele por não ter utilizado. Quanto à questão da insalubridade, ficou muito em alta por uns tempos a questão da síndrome de burnout, né? Como que a Justiça do Trabalho tem admitido a síndrome de burnout? Ela já foi integralizada pelo Ministério do Trabalho nas normas regulamentadoras? Sim. Como é que está sendo feita essa questão? Sim, a síndrome de burnout, ela é considerada uma doença do trabalho, né? Que é aquele estresse exacerbado pelo trabalho, né? Então, as situações de assédio, situações recorrentes de assédio, situações de cobranças exaustivas, alguma situação recorrente, né, de humilhação, enfim, tudo que desgasta e que degrada aí a saúde mental do empregado. Até o excesso de estresse em si só, né? Mas relacionado ao trabalho, sabe? Sim. Aí, havendo aí esse diagnóstico, né, que é dado por um psiquiatra, havendo o diagnóstico e essa relação, ela é, sim, considerada uma doença do trabalho. E aí, passível de indenização, né, assim, ela pode gerar uma indenização na justiça por danos morais, enfim,
estabilidade, né? Se houver aí um afastamento superior a 15 dias, enfim, né? Isso já tá bem alto, inclusive, né? Hoje em dia, aí, principalmente pós-pandemias, né? Essa questão ficou bem movimentada, né? Empresas... Tendo que lidar com essa alta carga de estresse em funcionário. Entendeu? E que também, às vezes, optaram por fechar os olhos, enfim, aí, né? Ainda está bem alta. Sim, sim. Mas a gente estava falando no início da tendência que a justiça está para o funcionário ou para a empresa. Nesses casos, a justiça consegue entender que um pouco a culpa, não posso falar culpa, né? Mas que tem um peso da empresa? Sim, havendo aí, né, esse diagnóstico bem alinhado e bem fundamentado de um profissional qualificado, né, que seria, no caso, aí um psiquiatra, né? Havendo esse diagnóstico bem informado e bem alinhado, não vai ter como muito fugir, sabe? Porque essa síndrome, ela pressupõe um estresse ocasionado pela execução das atividades. Então, aí, com base nesse diagnóstico, que muitas vezes é confirmado por perícia técnica, né? Que é feita por um profissional de confiança do juízo, enfim, um profissional isento das partes. E aí... Isso tudo vai ser, se desenhado e se ficar muito bem demonstrado, principalmente pelo funcionário, né? Porque ele não vai só alegar, eu tô com não é assim. Ele vai ter que construir uma gama de provas ali para demonstrar que ele foi afetado por essa síndrome. Se sim, a chance de êxito é grande. Entendi. A gente tem uma ascensão do TikTok, do Instagram, de vídeos muitas vezes brincando, né, no ambiente de trabalho. Eu acredito que a visão da maioria que é para descontrair, muitas vezes para alavancar a rede da empresa, mas o empregador pode enxergar de uma certa forma isso como prejudicial, pode gerar alguma notificação para o funcionário se não for alinhado antes da exposição? Sim, aí eu vejo duas vertentes, né? Essa exposição ela pode ser tanto prejudicial para a empresa quanto para o funcionário se ele for obrigado a se expor de uma forma que ele não estiver confortável, né? O que eu tenho visto por aí são algumas, né? Como exemplo, algumas práticas, não sei se impostas pelas empresas, mas de funcionários que tem que dançar ou então tirar uma parte da roupa, algo que talvez ele não se sinta tão confortável a fazer para promover o local de trabalho, sabe? Assim, isso pode ser prejudicial para as duas partes, porque ele pode considerar que a empresa está praticando algum assédio, se determinar que ele faça algo que ele não esteja, no sentido de expor a imagem dele de uma forma que ele não se sinta confortável em fazer, e a empresa também, ao contrário também. Se não ficou alinhado quanto ao limite de uso de rede social e de celular no trabalho, e esse funcionário começa a expor, ainda que não negativamente, mas de uma forma desmedida, a empresa também pode entender que isso está sendo prejudicial e impor algum limite, sabe assim? Mas isso tudo tem que ser previamente alinhado quanto ao uso de celular, principalmente porque hoje tudo gira em torno de tecnologia, né? Então, isso tem que ser muito bem alinhado para que nenhuma das partes se sinta prejudicada e lesada nesse seu direito de imagem, direito de exposição, sabe assim? Para não gerar nenhum tipo de discussão sobre isso. Por isso a importância que eu te digo de um compliance, né? Que compliance quer dizer uma estrutura de regras, né? Uma construção de regras desde a contratação. Isso tudo tem que ter formalizado, tanto no contrato, ou através de aditivo, ou termo de uso de imagem, tudo bem delimitado, para que nenhuma das partes possa alegar depois violação desses direitos. Ele me filmou, eu não queria ter filmado. Não, a empresa foi fazer dancinha, não queria. Entendeu? Eu filmei a empresa achou ruim que eu estava mexendo no celular. Então, eu tive que fazer dança, eu tive que sabe, assim, então, tudo isso tem que ser formalizado, não tem outro caminho a não ser pôr no contrato.
sabe? Ter um contrato apenas verbal hoje em dia é praticamente um tiro no pé. Totalmente. Total. Doutora, uma questão é a seguinte, vamos lá. A gente tá falando sobre essas questões de brincadeira e tal. Se os funcionários eles estão brincando lá na hora, numa construção, por exemplo, e um deles vem acidentar, né? Essa acidentalização é responsabilidade do empregador ou não? Veja bem, pressupõe-se acidente de trabalho todo qualquer evento que acontece nas dependências da empresa, certo? Então, a partir daí, a gente já tem um requisito mais objetivo. Então, tudo que acontece ali dentro da empresa, objetivamente, vai ser responsabilidade da empresa. O que não impede que as peculiaridades daquele evento adverso sejam apuradas e aí para tentar afastar eventual responsabilidade. Mas, via de regra, o que acontece nas dependências da empresa é responsabilidade da empresa. Se, logicamente, dentro do horário da jornada, né? Se ele está lá depois, se ele está lá para outro fim, se ele foi lá passear, se ele foi lá fazer outra coisa. Isso não. Tem que ser durante o expediente e... durante o expediente que ele foi contratado para trabalhar e nas dependências da empresa, objetivamente, via de regra, é a responsabilidade da empresa. Sim. Uma outra questão também, você falou muito dessas questões de vídeo TikTok, não sei o que, né? Que aí, às vezes o empregador obriga o funcionário a estar ali fazendo aquelas dancinhas. Isso pode gerar um acúmulo de função ou até mesmo um desvio de função ali em função daquele funcionário? Sim, pode gerar... que ele questionar, dizer que não foi contratado para isso, né? E mais do que isso, eu enxergo que pode gerar um direito à indenização por danos morais. Se ele se sentir exposto ao ridículo, se ele se sentir que teve a imagem lesada, divulgada de forma que denegriu ou de forma que foi motivo de piada, que, né, enfim, é mais do que até um acúmulo, porque né, essa questão do acúmulo ela é bem subjetiva no sentido de que o acúmulo ela tem que ser de uma atividade que não tem nada a ver com o que eu fui contratado para fazer. Então, eu fui contratada para ser auxiliar de limpeza, eu não posso ser secretária, balconista. Então é uma coisa meio que nada a ver. Agora, né, se o empregador ele conseguir falar, não, mas com essa atividade de vendedor ele tinha que ficar ali, então eu acredito que esse acúmulo vai ser meio mais difícil. Mas a indenização por danos morais, se não for, né, obviamente, se não for previamente combinado que ele vai ter que fazer isso, e no decorrer do contrato isso for imposto a ele, isso gera, sim, pelo menos aí uma discussão bem grande no sentido de se, né, não vai caber um dano moral. Se a empresa tem câmeras nos seus ambientes comuns, o funcionário tem que estar ciente disso. Sim, não pode ser escondido, né? Ele tem que saber que ele está sendo monitorado. Não é proibido, não. E precisaria estar dentro desse contrato informando ou poderia ser apenas um aviso verbal? Não, via de regra, o que eu sempre recomendo é que sejam visíveis. Que essas aparelhagens sejam visíveis, né? Eu não vejo, tá, assim, não há na legislação algo que diga que tem que estar previsto, mas elas têm que ser de conhecimento do funcionário. Então, se eu chego aqui, se eu estou trabalhando aqui, eu vejo uma câmera ali, ok. Agora, eu não posso fazer uma câmera escondida, por exemplo, sabe assim? Esse tipo de prova, ainda que seja para provar uma situação irregular, esse tipo de prova ela é bem questionável judicialmente. Ela não é tão assim aceita, digamos assim. Lógico que tem situações, se for né, assim, numa situação grave, enfim. Mas para um dia a dia, uma coisa normal, natural, o ideal é que sejam câmeras visíveis, enfim, tá? Sim. Questão de revista pessoal, até mesmo revista em bolsas de funcionárias e pertences de funcionários, pode ser realizado pela empresa? Como é que funciona isso? Então, toda e qualquer conduta que se pressuponha uma invasão de privacidade, uma invasão de
sabe? Intimidade. De intimidade, ela não é permitida, tá? Então, essa prática não é recomendada, essa prática de revista, muito menos revista íntima, né? A gente não se é recomendada nem a revista de pertences, muito menos a revista íntima, né? O que seria mais razoável é que fosse realmente essas câmeras, enfim, algo, se quiser, né, por exemplo, uma situação pontual, que o funcionário, a gente está suspeitando que ele furtou. O ideal é que tenha, o ideal e o necessário é que tenha-se evidências que ele cometeu aquele fato por outros meios, por câmeras ou alguma testemunha que tenha visto. Vista íntima e de pertences, isso é gravíssimo. Tem um vídeo na internet que na entrada da empresa tem a digital, não sei qual era o método, e um bafômetro. Isso seria invasivo também? Da mesma maneira que ele não é obrigado a fazer, né, assim, nas vias de trânsito, eu entendo que ele não seja obrigado a fazer, ele não seja obrigado também a fazer esse tipo de prova, sabe, assim, não vejo qual seria a pertinência de fazer esse teste, né, a menos que, como eu digo, tem uma suspeita que alguém está indo trabalhar alcoolizado, mas enfim, são outras maneiras que a empresa teria de fazer essa apuração, essa abordagem, não... veja bem, a empresa poderia até fazer, mas se algum funcionário questionar e isso for considerado um comportamento abusivo, isso vai gerar uma mesmo que essa empresa seja, por exemplo... Segurança pública? Não, eu ia falar, tipo, alguma máquina pesada, alguma coisa que se o funcionário não estivesse em seu senso pleno, poderia prejudicar ele, poderia sofrer um acidente, ou for um motorista, alguma coisa do tipo? Eu acredito que sim. Eu acredito que haja outros meios no sentido de conscientização ou de preparação desses funcionários para que entendam, né, a necessidade. Também, isso é total, sabe assim? Esse trabalho de contratação é essencial, entendeu? Para que essas pessoas sejam compatíveis com a função, principalmente numa função tão importante. Então, né, é importante mesmo no sentido de dirigir, né? Enfim, essas coisas que podem aí sim causar danos para eles e para terceiros. Eu vejo mais dessa forma, tá? Veja bem, não existe uma cláusula legal específica que diga a empresa não pode instalar bafômetros nas suas dependências. Isso não existe, não tem na lei. Mas a empresa é proibida de expor os seus funcionários, os seus colaboradores a situações de ridículo, a situações de assédio, né, que possam ser consideradas de exposição, de uma má exposição e que possam ser passíveis de indenização, né? Então, assim, é ideal avaliar o caso concreto e aí eu entendo que a importância na assertividade das contratações para que o fit mesmo entre empregado e vaga seja bem amarrado. Lógico que 100% nunca vai ser, mas o mais alinhado possível. São pessoas, né? São pessoas, sabe assim? Mas hoje o que eu vejo e o que eu já até senti meio que na pele, assim, que não há não há mais essa busca pelo match entre empregado e vaga. Então, assim, hoje a demanda está grande e as opções de pessoas estão poucas. Então, assim... Vamos tentar fazer aquela pessoa se enquadrar? Mas às vezes isso não funciona. Entendi. Você comentou que você trabalha também na parte de acessibilidade. Qual que foi o caso que mais te deixou surpresa da pessoa não saber daquele direito ou que foi gratificante para você? Na verdade, né, tem, por óbvio, aí uma questão atrelada à minha realidade, né, de cadeirante,
E principalmente quando eu morei em São Paulo, eu via que as pessoas, não às vezes por não saber, mas por não se sentirem totalmente seguras daqueles direitos, não iam atrás. Então, por exemplo, a isenção nas passagens de ônibus, isso eu já, né, assim, a gente sabe que há... Isenção total? Ah, não sabia. No transporte público. E ele tem que ter, né, a carteirinha de pessoa com deficiência, tem todo um procedimento. E era muito legal. Então, eu trabalhava com pessoas que não sabiam, ia lá e falava, você sabia que você tem esse direito, principalmente nessa questão de locomoção de transporte público, ou meia entrada no cinema, esses pequenos direitos que passam despercebidos e que, como conhecedora do direito e como... que é a minha realidade de pessoa com deficiência, eu pude facilitar ou pelo menos mostrar para essas pessoas que até eram mais vulneráveis do que eu, no sentido de, né, ter uma condição de conhecimento, enfim. De acesso ao conhecimento. De acesso ao conhecimento, exatamente. E isso foi muito gratificante, sabe? Eu vi que eu pude aí facilitar um pouco uma realidade que é tão dura no sentido de capital, porque uma coisa é uma coisa é você ser deficiente numa cidade de 100 mil habitantes e que você faz tudo a pé e tal. Em São Paulo, Deus nos acuda. Que é pancada seca pancada. Ali. Eu tinha colegas cadeirantes, eu, graças a Deus, nunca passei por isso, mas eu tinha colegas cadeirantes que usavam transporte públicos que eram jogados para fora do transporte. Tem casos até de não parar, né? Não para, exatamente. A pessoa, ele era jogado, mas assim, constantemente. Como assim, jogado? Não, tipo assim... A pessoa não parava, e aí a hora que ele ia entrar, ele caía, sabe? Acontecia dele virar a cadeira para trás, a pessoa, o motorista do ônibus não parar. E assim, são pessoas sem voz. Lógico, hoje, eu tô falando de 10 anos, mas hoje a gente já tem representação no Senado, tem movimentos ativistas fortíssimos em São Paulo. Mas são pessoas sem voz. Sem voz, assim, não, sabe, que não tem ninguém. Então, mesmo para acessibilidade em órgãos públicos, por exemplo, por muito tempo essa acessibilidade foi negada, inclusive em tribunais e etc. Você não conseguia entendeu? Hoje, não há tanto tempo. Casos de advogados cadeirantes que não puderam fazer audiência, que não podiam subir no tribunal. No tribunal. Mínimo, né? Ainda tem, né? A falta de acessibilidade é um problema na nossa cidade. Então, eu falo que é um problema, assim, generalizado. Porque, assim, são raros os lugares comerciais e os locais públicos em que um cadeirante tem acesso. A maioria dos comércios e dos locais públicos são inacessíveis, sabe? Assim, eu me recuso, assim, a entrar, por mais que eu tenha meu marido que me ajude, tudo, eu me recuso porque eu me sinto um pouco desrespeitada. Então, a problemática da acessibilidade é geral, não só a nível público, mas privado e de pessoas, né? Estamos falando de pessoas, mas de empatia, enfim, o que em São Paulo era um caso à parte, assim, sabe? Era uma coisa... E além da empatia, a vigilância sanitária é obrigada a fiscalizar essa acessibilidade, né? No comércio. Total, entendeu? Eles são... A concessão do alvará de funcionamento está condicionada a questões de acessibilidade, a questões de banheiro, enfim, exatamente, de acesso a todos, o que a gente não vê na nossa cidade, não vê. Eu até, quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer uns vídeos, eu até me aventurei um pouquinho como ativista PCD, mas eu, sinceramente, eu sou uma pessoa, como eu falei no começo, eu não gosto muito de conflito, assim, sabe, de ter que, não gosto, então eu falei assim, é uma briga que a gente não sabe onde vai dar, enfim, eu não... Mas é uma coisa medonha, sabe? A doutora assim? É do meu time também, eu não gosto de conflito nem a pau. Eu evito o processo a rodo também. Quando a gente chega no meu escritório, eu falo assim, você já tentou conversar com fulano? Vamos sentar, vamos conversar, não sei o quê. Sabe assim? Eu não gosto também, porque eu acho que se a pessoa sabe o que ela tem que fazer e não faz, gente, eu vou ficar obrigando, vou ficar impondo a minha presença ali de, sabe, assim, de qualquer coisa, não faço isso, entendeu? Então, assim, a pessoa sabe
que tem a obrigação de ter um lugar acessível. Não tem, ok. Eu te respeito, tá bom. E, assim, hoje em dia, né, com acesso à internet, ao e-commerce, né, tudo, você não precisa mais, né, é uma pena para o comércio local, para, né, assim, enfim, que a gente gostaria de prestigiar mais, mas, ok, também a gente é muito bem servido na internet. Então, não impactou minha vida neste sentido. Mas é uma problemática muito, muito forte. Muito mesmo. Várias cidades, vários locais, né? Vamos para a caixinha de pergunta, Cris? Vamos. Pessoal, Gustavo, você coloca a caixinha de pergunta pra gente. Lembrando que antes do episódio a gente sempre solta a caixinha de pergunta no Instagram, então já segue a gente, @podformapodcast, pra você estar participando no momento de vocês estarem aqui com a gente. Meu patrão pode proibir de usar o celular? O ideal, Cris, quando a gente fala principalmente de proibições, é que sejam alinhados quando da contratação. Ou, pelo menos, um alinhamento geral ali com o pessoal, para que haja limites, né? Se a gente falar de uma proibição total, se você está com um parente doente ou alguém, sabe, assim, uma necessidade, uma urgência que você precisa do celular, a gente entende que não seja razoável que haja uma proibição total, mas que haja ali uma razoabilidade também, né? Porque o patrão, ele pode sim restringir o uso dentro de uma razoabilidade, porque se você não foi contratado para trabalhar com o celular e para utilizar o celular durante o seu expediente, é por óbvio uma questão de razoabilidade você também maneirar no uso, mas assim, uma proibição total e injustificada não seria o caso. A gente tem área de manipulação, área de indústria, que a gente considera área limpa, que então eu não posso ter contato com coisas contaminadas. Exato. Seria plausível ter uma área para esse celular ficar, lógico que os funcionários terão acesso quando necessário, mas que não fique com ele o tempo todo por uma questão de contaminação do processo? Sim, né? Tudo para garantir aí a boa execução do trabalho, da função que ele foi contratado para fazer, que ele sabia, né? Supõe-se que ele seja apto a realizar e sabe que não é adequado ficar ali com objetos contaminados. E o celular, né, por óbvio, é bem contaminado. Nossa Senhora. Até porque as pessoas vão até no banheiro com o celular e não faz a higienização do celular. Você lava a mão e não limpa o celular. Então, eu nem sabia que tinha que limpar o celular depois que eu ia no banheiro. Nossa. Mas enfim. Se você vai no banheiro, você tá segurando seu celular, você faz todas as necessidades, ele está totalmente contaminado. A minha mãe passa lisoforme no celular. Eu confesso passo álcool no meu celular todos os dias. Mas enfim, não é uma boa prática. Mas essa é pra mim nova. Vou começar a passar álcool no celular também, que limpo. Se você lava a sua mão, você não limpa seu celular. Gente, o celular é muito contaminado. É um negócio que você põe na cara, né? É igual compartilhar telefone. Cacete de agulha. Fudeu. É igual compartilhar telefone. Na farmácia a gente tem o telefone fixo. Traz álcool em gel, deixa eu passar aqui no rosto. Vamos limpar, todo mundo limpa o celular. Eu não acho interessante todo mundo ficar usando o meu telefone. Eu, pelo menos, eu tenho que usar o telefone da farmácia. Eu sempre higienizo o telefone da farmácia também. Porque eu não sou obrigada a ficar. A pessoa, às vezes, não lava o rosto. Porque aquele telefone oleoso, eu vou colocar no meu rosto? Eu limpo. É uma boa prática. Mas em termos de proibição, veja bem, tudo que é proibido tem que ter um respaldo, né? Assim, totalmente proibido, ele tem que ter um respaldo legal. Né? O importante, o ideal é que tenha um respaldo legal. Essa proibição total, específico do celular, não tem. Mas, veja bem, nem tudo que vai ser combinado numa relação de trabalho, né? Você não me deixa mentir, não vai ter na lei, especificamente para aquele caso. Então, assim, se eu trabalho num local totalmente estéril, eu não posso ter contato com nenhum objeto externo, não vai ter na lei, olha, você não vai poder usar isso. Mas o seu patrão, ele vai poder te direcionar documentalmente, isso aí é importante também, documentalmente, sobre essas proibições. E ele não vai estar errando nisso, porque não está específico na lei.
A partir do momento que foi conversado, que foi assinado um contrato, o funcionário continua insistindo em utilizar o telefone nessa área limpa, por exemplo, é cabível uma notificação? É, o que a gente chama de advertência, né? No direito, a gente fala que há advertência verbal, escrita, suspensão, até uma justa causa, que é a medida mais gravosa. Eu entendo que sim, que ele tenha que ser advertido e que ele tenha que se adequar para o que ele foi contratado, principalmente se ele sabia. Então, o ideal é que ele tenha ciência, que a gente chama de ciência expressa, que é a ciência que ele assina para atestar. Falar, olha, eu estou sabendo que o meu trabalho é esse, que as condições são essas. Tem que ficar num ambiente estéreo, etc. E ok para mim. Entendeu? Para que amanhã ou depois, se chegue numa situação extrema de uma justa causa, ele não possa alegar, nossa, mas eu não sabia, eu não fui avisado, ou então meu patrão ele foi intolerante, ele não me deixou usar o celular. Então, assim, acho que cabe aí, principalmente, né, em todas as relações, mas principalmente em relações profissionais, cabe o bom senso, né? Eu ia falar isso, às vezes é muito mais uma questão de bom senso do que uma questão de obrigação legal. Entendeu? É uma questão de obrigação moral. Se você tá num ambiente que ele tem que ficar estéreo, você tem que evitar contatos com objetos que são contaminantes, né? Exatamente. A outra pergunta aqui. Fiz cirurgia plástica, meu patrão não acatou o atestado. Está correto? No caso, uma cirurgia plástica ali de estética, vamos supor assim. Veja bem, a partir do momento que o empregado se programa para fazer uma cirurgia, por óbvio, a gente pensa em afastamento, né? Porque principalmente uma cirurgia que deve ser, né, independente do porte, mas qualquer procedimento cirúrgico pressupõe aí um afastamento. Então, o qual ele já deveria estar ciente. Veja bem, todo afastamento, ele deve ser alinhado previamente, a gente vai falar sobre férias, e tem que haver aí a concordância da empresa, né? Para uma estruturação ali para ver como que vai ser feita durante a ausência daquele funcionário. Então, tudo tem que ser alinhado com a empresa. Se ele, por algum motivo, não está aceitando, o importante é que se entenda o motivo pelo qual ele não está aceitando. Se foi uma cirurgia, né, qual o motivo dessa cirurgia, se ele estava ciente deste afastamento, porque se a partir do momento que ele está ciente, que ele concordou com o afastamento pela cirurgia, e ela apresenta um atestado, ele né, teria que aceitar, mas via de regra, atestado é incontestável. O empregado apresentou, a empresa tem que aceitar. Mesmo a cirurgia sendo estética? Mesmo a cirurgia sendo estética. Quando é um atestado médico, pressupõe-se questões de saúde, né? Então, se por alguma questão de saúde ela não pode trabalhar, se tem um médico atestando ali naquele dia, ela não pode trabalhar, pressupõe-se que ele tem que aceitar. Agora, o ideal é que essa questão da cirurgia tivesse sido previamente alinhada com a empresa, né? Porque a ausência do funcionário, ela só é permitida mediante aí a autorização do empregador. Entendeu? Então, o empregador ele precisa se programar também para ficar sem aquele funcionário, entendeu? Não é assim, vou fazer uma cirurgia amanhã, hoje eu falo, amanhã eu saio. Não é assim. Então, eu tenho que fazer um alinhamento e, a partir daí, eu me programo e saio numa boa. Até para necessidade de substituição do funcionário. Lógico, né? Para a empresa não parar. Exatamente, porque né? Vai estar uma falta ali, vai ser um desfalque, aí vai precisar, às vezes um funcionário vai ter que fazer hora extra, então ele tem que se programar financeiramente para pagar essa hora extra. Exatamente. Agora, se estava tudo alinhado, o empregador sabia, concordou com a saída, ela voltou e precisou se ausentar por um atestado, via de regra, não pode recusar. Atestado, via de regra, não pode ser recusado. Mas essa situação que gerou esse atestado, ela precisava ter sido conversada e alinhada certinho. Independente do motivo, se é uma cirurgia plástica, se é uma cirurgia de emergência, se é qualquer... Se o paciente dá um atestado e viaja, ele pode ser justa causa? Se a empresa conseguir comprovar que ele entregou um atestado falso, sim, pode ser passivo de justa causa. Inclusive, o médico pode responder criminalmente, sim. Né? Não, mas e se o atestado for verdadeiro?
se ele usou para outro fim? Não, porque assim, o que acontece muito é a empresa, o empregado dá um atestado falso, né? Que ele não estava doente e foi viajar. E vai tomar cana, vai viajar, vai pra uma Entendeu? festa. Então, assim, se ele estivesse realmente doente, ele não iria viajar. Sabe assim? Se você pegou um atestado com a doença verdadeira e você tá gripado, por exemplo, você não consegue nem levantar Agora, se essa finalidade é desvirtuada, sim, eu entendo que sim. Né? Vamos supor um seguinte caso. Vamos, por exemplo, assim, o atestado que o médico me deu foi de 7 dias. Com 5 eu já tô bem. O empregado ele tem que voltar nesses 5 dias ou ele tem que respeitar os 7? Não, aí fica a critério. Via de regra, ele pode, né, respeitar o tempo dias de afastamento, mas fica a critério. Uhum. Nenhuma exigência legal nesse sentido. Entendi. Ganho um salário e meio, posso pedir vale alimentação para ajudar? Olha, via de regra, isso já é combinado quando no momento da contratação, independente do valor que a pessoa ganha, tá? Uhum. E pode ser alinhado com a empresa, né? Independente se ganha um salário e meio, pode ser alinhado com a empresa, destine aí um valor que vai ser né? Vai ter uma porcentagem que vai ser descontado do salário, né? Então, a empresa paga uma parte e o funcionário, ainda que uma parte pequena, paga também uma pequena porcentagem desse benefício. Mas não vejo problema em se alinhar isso com a empresa, não. No caso de cesta básica, ela pode ser vinculada a alguma atividade? Por exemplo, se você não faltar nenhum dia no mês, você ganha cesta básica. Se você faltar, você perde cesta básica. Não. Via de regra acontece isso muito naquelas participações de lucro, sabe? Uhum. Que seguem alguns critérios específicos. Então, se você atingir X% de vendas na farmácia, por exemplo, aí você vai ter X% de participação nos lucros, que é aquele valor que a gente recebe uma vez por ano. Que chama PLR, né? Uhum. E isso pode sim ter esse tipo de benefícios, geralmente em dinheiro, viagens, podem ser feitos dessa forma, né? Condicionados à performance, principalmente a performance. Agora, esses outros tipos de benefício nunca vi nesse formato, na verdade. Tipo, cesta básica. Agora, eu sei que outros tipos, vale transporte, vale refeição, isso não. Isso, se você dá, independente da performance, você para tirar, não é, eu quero tirar e pronto. Não é assim. Vai ter que ter todo um trâmite legal. Né? Tenho direito a tempo de carência em atrasos para chegar? 5 minutos. 5 minutos? Tô ferrada. Não, espero que o chefinho não assista esse episódio. Não, mas via de regra, se você bate o ponto, você tem 5 minutos de tolerância, né? A menos que você tenha um caso específico, sabe? E por isso que eu falo, a importância de se alinhar. Se você tem um caso específico, você precisa, então, sair mais cedo ou chegar mais... Aí você pode alinhar. Chega um pouquinho mais cedo, sai um pouquinho mais cedo. Mas isso tudo alinhado. Legalmente, se passou de 5 minutos, já pode descontar. Exatamente. Tá? Entendi. É a mesma. Eu não vi que não tinha mudado. O uniforme tem que ser devolvido para a empresa após o desligamento? Sim, via de regra, as ferramentas, né, e tudo que a empresa te fornece gratuitamente quando dá contratação para você executar a sua função, quando você é desligado, você tem que devolver. Em casos de briga com colegas, posso ser mandado embora por justa causa? Sim. Qualquer conduta, principalmente ilícita, né? Que aí brigas a gente pressupõe uma conduta ilícita, por mais que você tenha a razão e a outra pessoa tenha a razão. Então, se você chegou à via de fato de uma agressão ou de um xingamento ou de algo que saiu ali da normalidade, que expôs outras pessoas, expôs a empresa, né? Assim, de um modo geral, é passível, sim, de uma demissão por justa causa. Como identificar o assédio moral no ambiente de trabalho?
Essa pergunta é boa. Porque eu já passei por isso. Então, o assédio moral ele pode se dar por várias maneiras. Importante, a primeiro ponto é esclarecer que o assédio moral ele não é uma conduta isolada, tá? Uhum. É uma série de condutas praticadas mais de uma vez, recorrentemente, habitualmente, no sentido de denegrir, no sentido de diminuir, no sentido de humilhar, no sentido de menosprezar aquela pessoa. Então, se você foi contratado para fazer duas coisas, aí num passar do tempo, sem motivo algum, você passa a executar uma coisa só. Ou então você é meio que deixado de lado. Seu chefe não responde seus contatos. Você manda e-mail, pede orientação, pede explicação, pede feedbacks, pede aí um apoio, pede algo, e você não é escutado, ou até casos mais graves, né, em que ele te xinga na frente de outras pessoas, em que ele te ridiculariza, usa de palavras ofensivas na frente de outras pessoas. Então, tudo isso pode ser considerado, mas o importante é entender que não é uma conduta isolada, é uma série de condutas que você tem que prestar atenção ali direitinho, qual que é o contexto certinho, se você está dando algum motivo, ainda que, né, assim, teoricamente, mesmo que você dê, isso não é permitido, mas tudo ali num contexto, sabe? Qual que é o motivo? Se está querendo humilhar. Geralmente essas condutas, elas acontecem bastante quando a empresa quer mandar embora e não sabe como fazer. E aí começa a usar desses artifícios para minar o funcionário até ele pedir a demissão, né? E no caso de o assédio moral entre funcionários? Por exemplo, né? Nós estamos ali, vou colocar como igual hierarquia, né? Mas eu tô vendo que aquele funcionário tá ali me humilhando e tal. O patrão, ele pode ser responsabilizado? Pode, entre pares, né? Se você, a partir do momento que você leva a conhecimento dele essa situação e se ele se mantém omisso, né? No sentido de não de acreditar em primeiro momento, mas de apurar e de tomar alguma atitude, alguma iniciativa ali para resolver aquela situação e isso ocasionar um pedido de demissão, isso pode ser revertido na rescisão indireta que a gente fala, né? Estou de férias, posso trabalhar em outro local? Olha, vamos, né, assim, é uma pergunta bem genérica, porque assim, quando você está de férias, se ele está falando que está de férias, pressupõe-se que ele tem um vínculo empregatício, que é uma carteira assinada. Outro local de carteira assinada naquele período, né, assim, naquele mesmo horário, daquela mesma, não pode, né, assim, teoricamente não vai ter como. Agora, se ele não está a serviço de outro local, eu entendo que não tenha nenhuma problemática em relação à empresa que ele já trabalha. E o fato dele trabalhar nas férias dele não vai prejudicar a empresa para a qual ele está de férias. Mas, obviamente, por uma questão dessa que eu acabei de falar, se ele já tem um vínculo, ele não vai poder formar um outro vínculo só para trabalhar durante as férias. Então, isso pode gerar outras problemáticas para ele e para a empresa que ele vai fazer um freelance, por exemplo. Mas, se bem que freelance é um outro tipo de contrato, mas que ele vai fazer só um trabalho ali esporádico. Um bicozinho. Um bico, exato. Então, assim, pode. É mais lesivo para ele mesmo, né? Porque ele vai perder aqueles 30 dias que ele tem de descanso. Exatamente. Para que ele vai fazer freelancer, e aí ele vai voltar cansado, as férias dele vai ser com surto. Exatamente. Agora, para a empresa que ele está, para o vínculo que ele já tem, não tem problema nenhum. Nas suas férias, você pode fazer o que você quiser. Sabe assim? O FGTS pode ser descontado do empregado? Não. O FGTS não pode ser descontado. O empregador paga o FGTS do funcionário. Ele é um plus salarial, né? Exatamente. 8%. 8% é o valor do salário. Inclusive, tem uma discussão jurídica enorme sobre o que é o FGTS. Ninguém consegue explicar direito o que é isso. Que ele não tem natureza tributária, mas também tem natureza trabalhista e ninguém sabe direito como é que funciona. Exatamente. A empresa é obrigada a fornecer alimentação? Não, obrigada não. É um benefício, né? Que, como eu te falei,
deve ser estipulado quando da contratação, e se fornecido, ele não pode ser retirado, mas obrigado não. O que deve ser haver aí é o bom senso, né? Porque se a pessoa vai ficar lá na empresa 8 horas e, sabe, assim, tem que haver ali um bom senso na negociação. Mas obrigação, não. Em alguns casos, de acordo com a convenção coletiva, aí sim, boa. Se houver isso previsto em acordo com a convenção coletiva, sim, mediante ali o desconto do, né? Com o desconto da parcela. Da parcela, Exatamente. O filho da minha empregada está internado há 1 semana. Sou obrigado a abonar a falta dela? Sim, a CLT, ela prevê, né, a possibilidade de abono de faltas para mães que estejam com seus filhos internados, né? Isso aí vai também pressupor a dependência da criança, né? Supõe que seja uma criança que seja ali totalmente dependente dessa mãe, e a empresa vai dentro de um limite também, não é, se eu não me engano, 2 dias. Acho que é isso, né? 2 dias. 2 dias, né? Que eu sei que tem um limite e vai ter que ser abonado, tá? Mesmo que o atestado seja em nome da criança. Mas ali no caso que ele fala 1 semana, então não pode. Não, acredito que já passe, né? Mas aí também tudo que assim, né? Se essa criança só tem essa mãe, só tem essa rede de apoio. Você entendeu? Então, tudo tem que ser muito bem alinhado. Agora, a obrigação legal, ela tem um limite ali, que são 2 dias. Entendi. Acho que é isso mesmo que eu estava na CLT, era 2 dias para acompanhar o filho, não sei o que, em consultas hospitalares, né? E em consultas esporádicas também, né? Também. Isso é acompanhar o filho, né? Em médicos, essas coisas. Principalmente. Dentistas, né? Sim. Chegamos na tão esperada férias. Posso escolher quando tirar férias? O desejo de todos. Então, escolher, assim, por mera liberalidade, não. Porque a CLT é expressa em dizer que quem vai definir as férias é a empresa. Mas o que ocorre na prática não é algo assim tão rígido, não é. Né? A menos que né, naqueles casos de férias coletivas, né, que aí a empresa fecha, todo mundo tem que sair naquele período e pronto. Mas, via de regra, o que acontece é uma combinação. Né? O funcionário chega para a empresa e fala assim, olha, eu estou querendo sair tal dia, vamos alinhar com o resto da equipe. Então, assim, via de regra, a deliberação pelas férias é da empresa, tá? O funcionário simplesmente não pode chegar, eu vou sair tal dia, não. Mas o que há, sim, lógico, uma flexibilidade ali na negociação. Falou, tô querendo tirar, você pode me conceder esse período? E para que a empresa imponha ao funcionário essas férias, né? Tem que ser com 30 dias de antecedência, tem que avisar para o funcionário com no mínimo 30 dias de antecedência. As férias não pode ser do dia para a noite. Então, enfim, mas o que há mesmo na prática é uma combinação, né, entre funcionário e empresa. Certo. Sou obrigada a usar o uniforme da empresa? Olha, sim, é como o EPI. Entra nas regras de EPI, né? Se é uma padronização, se é algo comum, algo normal, que não... De novo, né? Tem que tomar todo aquele cuidado em relação à exposição. Se não há uma exposição, se não há um motivo pelo qual a pessoa não queira usar, no sentido, eu estou sendo exposto ao ridículo, estou sendo humilhado. Se for uma questão ali... uma saia curta, por exemplo, para dar aquela sensualizada, não pode, né? Porque aí já vai expor o funcionário ao ridículo. Se via de regra, essa negativa, né, de se fazer alguma coisa, tem que estar atrelada só nessa questão de exposição, sabe? Assim, se é um uniforme que todo mundo tem que usar, para representar a empresa, em local de trabalho, ali tudo certinho, tem que usar e pronto, acabou. É como se fosse o EPI. Agora, né? É uma questão de padronização até, né? Porque senão cada um vai com sua roupa, tem gente que vai com saia, né? Pode ir com uma saia curta, enfim.
Entra mais uma vez no contrato inicial, né? Entendeu? Tudo estipulado ali, mas o uniforme ele tem que ser fornecido gratuitamente para a empresa, né? Aí vai ter as questões de desconto ou de pagamento, mas a questão de quando é dano, se o dano é causado intencionalmente pelo funcionário, quantas vezes. Mas tudo isso é uma coisa assim que tem que estar muito bem definida. Quando é obrigatório o uso todos os dias, existe uma quantidade mínima de uniformes que deve ser fornecido por uma questão de higiene e lavagem desses uniformes? Não, legalmente não, mas via de regra as empresas têm como prática fornecer 2 ou 3 ou né, assim, dentro de... Se a pessoa tem que trocar todo dia, vamos supor um hospital, por exemplo, aí talvez o fluxo, né, desse número seja um pouco maior e um agasalho de frio, essas coisas, tudo tem que ser fornecido, mas não tem uma quantidade prevista em lei, sabe assim? Falei mal do meu patrão nas redes sociais. Falei mal do meu patrão nas redes sociais. Ele me mandou embora. Isso pode? Gente, isso tá sendo tão recorrente. Né? Nossa senhora, essas redes sociais às vezes dá uma atrapalhada. Assim também, como né? você... igual você tá falando mais cedo, né? Assim como você não pode expor... o patrão não pode expor o funcionário ao ridículo, a recíproca é verdadeira. Totalmente, você não pode expor assim? seu patrão ao ridículo. É Não o básico. pode. É uma questão até de civilidade, né? Não é uma questão legal, é uma questão moral, de Exatamente. civilidade ali, ué. Aí teria que ver também o contexto desse falar mal, né? Porque pode acontecer de duas maneiras. Ele falou mal da pessoa patrão, isso estaria atrelado a uma justa causa. Ele falou mal da pessoa, estaria atrelado, mas no meu entendimento, se eu fosse advogada dessa empresa e o cara quisesse mandar ele embora, eu falaria, ele falou mal de você enquanto patrão, a gente pode ir na linha da justa causa, mas eu também nunca gostei muito, porque é bem criterioso, né? Agora, se ele falou mal de você como pessoa, você não quer ficar com ele mais, ok, mas manda embora numa boa, paga tudo certinho, deixa a pessoa aí seguir a vida. Nas vezes, não fale mal do seu patrão nas redes sociais. Você tá? Por Porque favor. se não deixa os tacados, pelo menos tá dando moral. Entendeu que ele não está nas suas redes sociais, que os seus coleguinhas não vão mandar pra ele. gente, né? Nossa, meu isso é Senso. isso é muito real. Você Com tá relação às férias, ela vence com 1 ano após a contratação e a empresa pode dar essas férias até 1 ano depois? Ela começa a contar a partir de 12 meses, né, que você está trabalhando e a empresa não pode deixar vencer 2 anos de férias. Então, ela tem 1 ano aí para se programar, para te conceder esse período de férias. E ela pode ser dividida, né, agora com a atualização da CLT em 2017, foi trazida aí a possibilidade de ser dividida. As férias, né, de novo, em comum acordo, e aqui nessa divisão fala assim, em comum acordo, primeiro do funcionário, o funcionário tem que estar de acordo nessa divisão em 3 períodos. O primeiro período não pode ser menos de 14 dias, e os outros 2 não podem ser menos que 5 dias. Então, assim, tem uma flexibilização para que, se você não quiser tirar os 30 dias, você vai tirando aos pouquinhos, mas assim, o importante é entender que tudo tem que ser conversado antes e, principalmente, mais do que conversado, tudo tem que estar registrado, por escrito. Por isso a importância de uma assessoria jurídica, sabe, preventiva. Eu sempre acreditei que a assessoria jurídica preventiva é muito mais efetiva do que uma assessoria jurídica contenciosa, entendeu? Porque numa contenciosa, você sabe que a gente depende de entendimento de juiz, depende de prova, que muitas vezes você tem o direito, mas se você não tiver a prova... Depende de uma testemunha que uma hora no teu escritório ela fala A, chega lá na frente do juiz ela fala B, e você fala puta. Você entendeu? Então, assim, se você faz um trabalho consultivo preventivo, bem estruturado, alinhado com todas as áreas, né? RH, alta gestão e gestão imediata, enfim, as suas chances de evitar um passivo trabalhista é muito grande. Eu trabalhei vários anos com muito êxito nesse sentido de evitar, sabe, o passivo trabalhista. E é permitido a venda dessas férias? Até 10 dias, né? Há 10 dias você pode fazer a venda
para a empresa. Os outros 20 dias você tem que ter a obrigatoriedade Tem de tirar. que usufruir. Uma pergunta aqui que eu tenho, que é muito comum a gente ver isso, essa prática, né, dos acordos para demissão, né? Então, eu vou lá pedir minha demissão, aí como a gente sabe, quando a gente é demitido, a gente não tem direito ao FGTS nem ao seguro-desemprego, né? Isso é só em questões de dispensa com justa causa. Esses acordos de demissão, eles são legais, eles não são? O que eu posso fazer nessas determinadas situações? Hoje, com a atualização da CLT em 2017, ela trouxe também essa inovação, né? Que é a demissão chamada demissão por comum acordo, em que funcionários e empresas abrem mão, né, de algumas coisas para poder ali finalizar a relação de trabalho, o que não se confunde com esses acordos aí feitos por fora, que é, eu te demito, mas você me devolve a multa do FGTS. Isso não pode, isso é ilegal. Hoje, o que é previsto em lei é a demissão por comum acordo, e que mais, né, o funcionário acaba abrindo mão de algumas coisas, a empresa também, e ali já encerra de uma forma mais pacífica. O que não se confunde com esses acordos que eram feitos aí sem critério, né? Ilegais, na verdade. Sim. Toda essa parte de contratação, férias, pode ser feito pela contabilidade também? Pode. Hoje em dia é um trabalho mais conjunto, sabe? Principalmente em grandes empresas estruturadas estão sentindo a necessidade de ter uma consultoria jurídica, porque, né, cada um vai contribuir com o seu know-how ali. Então, o RH vai entrar com a parte de fit, de candidato e empresa, né, essa parte de recrutamento de candidatos, parte de contratação de pessoal mesmo, né? A contabilidade é a questão dos valores que vão ser pagos, descontados, folha de pagamento e tudo certinho, que hoje em dia até muitos RHs fazem também. E o jurídico para juntar tudo isso, RH, contabilidade, tudo certinho, e colocar tudo dentro do contrato, ver se tem alguma irregularidade, alguma proibição, enfim, alguma questão ali, se essa contratação é segura, o porquê que, se não for, o porquê que não né? Porque tem muitas vezes que a contratação não é segura, ou muitas vezes ela não é viável por algum motivo legal, ou algumas vezes ela não pode seguir aí pelo período que se espera, mas também não pode ser desfeito, não pode ser demitido, enfim, todo esse olhar criterioso o jurídico é que acaba fazendo. Então, essa necessidade de ser feito esse trabalho em conjunto desde o recrutamento até a efetiva contratação. E durante também é super importante, na demissão também. É aquele trabalho em conjunto do começo ao fim, para tentar minimizar, e é muito efetivo, sabe assim? É algo que diminui, não exclui totalmente, mas diminui absurdamente aí os riscos de um passivo trabalhista. Hoje, as empresas que investem e têm aí uma estrutura de jurídico, RH, compliance muito bem alinhados, elas economizam bastante aí nos passivos. Em todas as áreas, né? Não só o trabalhista, mas tributário, no consumerista, nos contratuais, civilistas, tudo, né? Todas essas áreas, elas são necessárias na empresa. Sim. Eu acho que, assim, a gente tem uma cultura no Brasil de enxergar a advocacia só no momento do contencioso. Eu falo Exatamente. Que o advogado, ele é igual o médico, que você só vai nele quando você tá passando mal. Exatamente. Você nunca faz uma consulta prévia. Preventiva. Então, por exemplo, eu já conversei muito eu tive muitos casos assim, de amigos que tiveram empresa. Aí eles tiraram dúvidas comigo, como eu não sabia, eu encaminhava pro geral. Mas eu falava pra ele, por que antes de você tomar essa medida,
Você não me deu um toque antes, você não entrou em contato com um especialista antes. Exato. Aí agora você toma essa medida é ilegal, você vai tomar um ferro na Justiça do Trabalho. Remediar sempre é pior do que tentar evitar, sabe assim? É complicado. Doutora, infelizmente a gente está chegando no final do nosso podcast, a gente já está encerrando, né? Teria alguma mensagem que você queria dar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores? Se você quiser olhar naquela câmera ali, tá? Para poder estar falando direto com eles. Eu queria primeiramente agradecer vocês, foi muito legal. Cris, nossa, ela foi também muito querida comigo. E espero ter contribuído, né? E assim, o que eu sempre disse, né? Tanto para a empresa quanto colaborador. Tenham tudo claro, tenham tudo muito bem alinhado, especificado, para que também não se torne aí algo pesado, essa relação não se torne algo ruim para ambas as partes, sabe assim? Porque o ideal é que seja uma relação saudável como qualquer outra, e pode ser uma relação boa, uma relação saudável, só aí as expectativas estarem alinhadas. E onde o pessoal te encontra aqui em Alfenas? O nosso escritório ele está localizado ali nas costas da Igreja Matriz, ao lado da loja do Celso de Aviamentos, ali, ali na rua Amélio da Silva Gomes. E estamos também nas redes sociais, né? @Cambrai Nogueira. E lá tem todos os nossos contatos, na bio, tudo certinho. A gente faz atendimento, nós fazemos atendimentos online e presencial. Estaremos à disposição. De todas as formas, né, doutora? Sim, muito obrigada. Muito obrigada, viu, pela sua presença, por todos os esclarecimentos. É uma área muito interessante, né? Que a gente tem muita dúvida. Eu fui aprender sobre férias nas primeiras férias que eu tirei. Eu não sabia como funcionava nada. Então, muitas coisas eu fui aprendendo na prática. Graças a Deus, eu trabalho numa empresa que é muito respaldada. Mas as pessoas não procuram pelos seus direitos. Então, aqui acho que você esclareceu vários e com certeza você está à disposição para esclarecer mais. Né? É uma área do direito, pelo menos na minha ótica, que ela é uma área complexa por si. Então você tem que ter uma assessoria ali, uma advocacia que seja especializada nela mesmo. E sempre que você achar que você está sendo penado em alguma coisa, procura alguém para ver se realmente é alguma coisa cabível de um esclarecimento, né? Não vou nem falar um processo, mas... só de um alinhamento ali, né? Exatamente. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada também. A você. Agradecer aos nossos patrocinadores, tá? Drogaria Santa Maria, 6 lojas em Alfenas, 1 em Campos Gerais, tá? Então você não tem risco nenhum de perder os seus medicamentos, né, Cris? Com você certeza. Lembrando que as farmácias também têm farmácia popular, né? Exatamente. Então, se você quer pegar seu medicamento pela farmácia popular, a nossa loja da Vista Grande tem, a loja do centro, ao lado do fórum também, exatamente, né? Todas então, as nossas lojas. Você consegue pegar os seus medicamentos de graça, uma acessibilidade para a população, e todos os outros também. Temos a loja de manipulação com um portfólio maravilhoso, gente. Tá saindo a cada novidade. A Neide inclusive arrasa a creatina, tudo. você tem que me falar da minha creatina. creatina. Eu esqueci, eu vou anotar na minha mão, porque senão eu vou esquecer. Creatina barata, até que depois que entrou com essa onda de academia, a creatina subiu o preço. Lá nós conseguimos fazer uma creatina num precinho bom, né, Cris? Vou mandar entregar pra você a creatina. Obrigado, por favor. Senão meu músculo tá murchando já, eu vou ficar triste. Eu não vou entrar, senão eu não vou conseguir estar preparado pro verão. Ai, meu Deus do céu. Gente, e na Drogaria Santa Maria você encontra os produtos da Metalábia, que a gente trouxe uma gama de produtos